2020 de uma forma artificial. Dito tudo isso, qual que é a mensagem aqui? A mensagem é, eu não sei o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Mas eu fico preocupado com esses dados que eu falei para vocês. A Venezuela até pouco tempo atrás era maior do que o Brasil, né? Era mais forte do que o Brasil. E hoje a Venezuela está com 4.000% de inflação aqui no ano. Estou preocupado. O que eu faço quando eu estou preocupado? Bom, não tento prever o futuro, isso é uma coisa, tá? Então, uma frase importante aqui é, o futuro é imprevisível, mas é possível se preparar para um futuro incerto. Tá? Isso é o que eu acredito. Como que eu faço isso? Simples, diversificando minha carteira de investimentos. Mas antes de eu te falar como que eu estou diversificando minha carteira de investimentos e opções para você, o que a gente tem que pensar? Vamos montar a nossa reserva de emergência. Ah, Thiago, já falou tantas vezes sobre isso. É claro, mas é porque as pessoas, mesmo falando, não fazem, né? Não todas. Então eu vou repetir até todo mundo fazer, né? Então, primeira coisa é, pega o quanto você gasta por mês, você e sua família, né? Então, dá um exemplo aí, Kaique. Quanto que alguém gasta aí por mês? R$2.000. Na média? Você foi mais humilde, hein? Você lembra aqui de um vídeo que eu falei, Kaique, quanto que uma família brasileira gasta na média? Aí ele jogou tipo R$5.000, né? Ok, R$2.000. Então, ok, você gasta lá R$2.000, beleza. Multiplica isso por 12. Dá quanto? Não vou nem te... Olha, acertou. R$24.000, beleza. Antes de você começar a pensar, investir longo prazo e tal, cara, você vai pegar essa grana e você vai colocar em investimentos conservadores. Todas as aplicações de investimentos que você vai pensar para o ano que vem, ou seja lá qual for o ano, você vai sempre pensar em 3 pilares: rentabilidade, risco e liquidez. Sempre, tá? Todas as aplicações você olha para isso. Para reserva de emergência, você quer o quê? Uma liquidez alta, que é você poder resgatar a qualquer momento. Você quer um risco baixo, porque você não pode correr risco. E a rentabilidade vai ser, como consequência dessas outras duas coisas, vai ser baixa. O que você tem de opção aqui? Você tem um tesouro direto, o Tesouro Selic. Você tem aqui um CDB de um banco grande, né? Não costuma ser a melhor opção quando você tem pouco dinheiro, porque ele vai te dar taxas horríveis, ou uma conta remunerada de um banco digital grande. Eu utilizo um fundo DI via corretora Rico, vai estar aqui na tela o fundo que eu uso. Então essas são opções que você pode usar como fundo de reserva de emergência. Montou isso daqui, lembrando que o objetivo disso é você ser demitido, ter Covid, um gasto inesperado, algum grande problema, porque eles acontecem, tá? Aliás, olha só, que teve um livro que eles vão lançar e botaram a nossa frase lá. Botaram a frase nossa, olha só. Imprevistos são sempre previsíveis. Por mais que não gostemos deles, sempre acontecem. Thiago Nigro. Caralho, hein? Então assim, eles vão acontecer e a gente tem que estar preparado, tá? Então, fez a reserva de emergência, passou de fase, essa é a etapa 1. Então, para o outro ano, para o ano que vem, o que você tem que fazer? Completar a sua reserva de emergência. Se você já tem ela preenchida, podemos passar para a próxima etapa. Próxima etapa, eu já expliquei uma série de vezes aqui, então eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui te explicando com um pouco mais de detalhe como construir a Arca, né, que é a minha metodologia de investimentos, e é o que eu estou aplicando para o ano que vem. Mas em resumo, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Hoje, eu tenho a Arca construída, mas eu vou ter algumas peculiaridades para o ano que vem, que eu vou te contar agora. Então, primeiro, uma parte está em negócios, então eu preciso escolher bons negócios, né? Todas as pessoas mais ricas do mundo têm negócios, ou são herdeiras de negócios, ou ficaram ricas com negócios. Então, 25% da Arca está em ações e negócios. 25% está em real estate, em bons pedaços de terras. Compre terras porque Deus não fará mais delas. O 25% está em caixa, né, investimentos líquidos que eu posso mover rapidamente. E 25% estão em investimentos internacionais, tá? Beleza. A parte de ações, o que você pode fazer? O que você pode fazer é ir por uma opção óbvia. Sugiro que você leia um livro de John Bogle, que ele fala sobre investimentos passivos, tá? Então, se você não quer pensar nada aqui, você pode comprar simplesmente um único ativo, BOVA11. BOVA11 são todos os ativos da Bolsa de Valores, né, do índice Bovespa ao mesmo tempo, e você não precisa pensar. E o fato de você investir em BOVA11 vai te dar um retorno muito maior do que a maioria dos investidores que você conhece. Por quê? Porque se você tem o índice Bovespa, que nesse ano agora foi de 0%, por exemplo, significa que a média dos investidores comprados em bolsa foi de 0% de retorno. Então, se teve alguém que ganhou 10%, teve alguém que perdeu 10%, né? Porque a média foi 0%. Então, você tem gente que ganhou 10%, gente que perdeu 10%. Então, se você for levar em consideração que você está brigando com gente muito mais experiente que você, com gente que tem bilhões de reais, gente que tem informação privilegiada, gente que joga sujo, que pode movimentar o mercado, gente que tem mais tempo, que trabalha com isso, cara, qual que é a chance de você ganhar? Né? Existe, mas talvez você não seja tão competitivo nisso, né? Então, se você não quiser pensar, você pode simplesmente comprar um investimento passivo, que seria um BOVA11 ou um PIBB, que vai replicar o índice. E pronto, acabou. Isso aqui resolve o seu problema.
Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você tem dois caminhos. Você pode ir pelo caminho de escolher um bom gestor, que vai investir para você, ou você pode ir pelo caminho de escolher os seus próprios ativos. Eu escolho os meus próprios ativos, mas isso vai de cada um, tá? Eu gosto de fazer isso. Eu trabalho com isso, então enquanto você está trabalhando no seu negócio, que sei lá, às vezes você é um médico, às vezes você é um empresário, às vezes você é um profissional autônomo, às vezes você é um vendedor, às vezes você é um gerente, eu estou aqui trabalhando e olhando para o mercado. Então eu tenho mais tempo que você, né? Então isso é uma opção minha, mas você toma a sua decisão. Para investir em ações, você pode pensar em ETFs, você pode pensar em escolher suas próprias ações ou escolher gestores que vão investir para você. Mas veja só, nesse ano aqui a gente teve, nessa última turma, quantos mentorados, Kaique? Nessa turma a gente teve uns 3 mil mentorados, tá? Eles não trabalham com isso e ainda assim conseguiram ganhar do mercado escolhendo suas próprias ações. Pode ter sido um tiro de sorte ou pode ter sido um tiro de trabalho, competência e estudo. Mas é possível você ganhar assim do mercado, tá? A taxa de juros baixa, ela afeta o mercado de ações de uma forma muito positiva, né? Então, se a taxa ficar baixa por muito tempo, isso aqui tende a ser bom para o mercado de ações, né? Seja por bem ou por mal. Por que eu digo isso? Porque, cara, existe uma possível bolha sendo formada no momento que ninguém quer ganhar 2% ao ano e o pessoal corre para comprar ações. E se eles correm para comprar ações, eles precisam comprar ações de quem já tem, né? Então, o preço acaba subindo, de certa forma. Isso aqui é bom para quem já tem ações, né? Taxa de juros baixa geralmente faz também o Brasil produzir mais, faz as empresas produzirem mais, faz as empresas pagarem menos em despesas financeiras, logo se aumenta o lucro líquido das companhias e logo se você plotar em vários modelos de valuation a fluxo descontado, elas aumentam de valor imediatamente. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque a taxa de juros ela está artificialmente baixa, em 2%, né? Então o que a gente pensa? Bom, se a gente tem 2% ao ano e no fundo imobiliário eu tenho um yield de, por exemplo, 4%, 5% ao ano, cara, o que aconteceria se a taxa de juros ela crescesse muito para conter a inflação? Talvez ela subisse e se ficar acima desse yield, bom, os fundos imobiliários devem ou podem, né, abaixar de preço. Por que podem baixar de preço? Pô, porque quem que quer investir correndo um risco maior para ter um yield de 4%, 5% no momento que você tem um CDI a 10, por exemplo. Acho improvável ir a 10, mas, cara, o futuro é incerto, né? Pode acontecer muita coisa aqui. O que eu tô te dizendo só é que você precisa estar ciente que se a taxa de juros ela voltar, né, como um estilingue, os fundos imobiliários eles podem ser impactados. Então é legal pensar em uma diversificação aqui. Fundos de papéis têm ativos pós-fixados, eles sofrem um pouco menos, né? Fundos de fundos são mais diversificados, você precisa se preocupar menos. Mas não deixe de olhar para os principais indicadores que vão te ajudar a tomar melhores decisões em fundos imobiliários, tá? Então eu vou deixar um vídeo aqui em que eu te mostro como eu invisto em fundos imobiliários, tá? Do outro lado, e aqui é onde eu acho que tem a principal mudança, a gente tem a parcela de investimentos internacionais. Tá? Estou um pouco preocupado com a questão da nossa moeda, tem um pessoal falando de um grande restart. Você chegou a ver isso daí, Kaique? Tem um pessoal falando de um grande restart, que na próxima reunião de Davos eles estão pensando em unificar as moedas, pensar numa moeda, numa criptomoeda global para todo mundo. E aí o governo poderia saber exatamente tudo que você tem, colocar um imposto diferente, rentabilidade diferente. Cara, é tanta maluquice, tanta loucura, que eu penso que, no meu caso, eu vou ter de 1 a 2% da minha carteira em criptomoedas, talvez um pouco mais, e eu devo pensar em talvez ter um pouco de ouro também. Pô, a gente fez um podcast com a Aura Minerals e descobriu que se você pegar toda a quantia de ouro produzida ao redor do mundo desde a história inteira, só dá 4 piscinas olímpicas de ouro. E isso daqui cresce a mais ou menos 0,5% ao ano. É muito pouco. E criptomoedas, de certa forma, estão dolarizadas pra gente, que tá aqui. Eu tenho BDRs, continuo acreditando que para mim é melhor BDRs. Não acho que tá no momento de eu ainda mandar lá para fora. Deixei um vídeo aqui comparando as possibilidades de investimento lá fora, via BDR, etc. E 25% eu deixo em cash, tá? Eu deixo em ativos muito líquidos para eu rebalancear minha carteira. Mas o segredo aqui não está exatamente onde eu tenho meus ativos finais, e sim nas classes de ativos, né? A gente chama isso aqui de asset allocation. Então a ideia de eu ter 25% em cada um e eu rebalancear isso daqui em grandes oscilações me dá vantagem competitiva, né? Então, nesse ano a bolsa ela ficou em 0 a 0. E eu rebalancei meu portfólio, né? Então, quando a bolsa caiu e os fundos imobiliários caíram e até os ativos internacionais caíram um pouco, eu tirei do caixa e comprei mais desses ativos. E aí eles subiram muito, e aí eu realoquei eles novamente. Então, se você rebalanceia o seu patrimônio ao longo do tempo, você tende a não fazer compras depois de movimentos muito bruscos de alta e não fazer vendas em momentos de muito medo, muita euforia negativa, tá? Pensa que
É aquilo de sempre, né? Comprar barato e vender caro. Não conseguimos saber exatamente quando está barato e quando está caro, mas no momento que está todo mundo pessimista, existe uma pressão sobre os preços, porque quando está todo mundo com medo, o pessoal quer se desfazer, né? Quando está todo mundo otimista, o pessoal quer pagar mais caro. Então o simples fato de você pensar anticiclicamente sob a ótica emocional te dá vantagem competitiva. Então o que eu estou fazendo para o ano que vem? Mantendo a minha arca, olhando para dados estruturais, macro e sentimento das pessoas, empresas e corporações de notícias, diversificando meu capital e rebalanceando sempre que eu tenho uma alteração brusca. Tem funcionado muito bem até aqui. Hoje eu estou com quase 240% de rentabilidade na minha carteira pública, que eu invisto há 3 anos, mostrando uma vez por mês para vocês o que eu estou fazendo, versus todos os outros índices aí que estão muito abaixo disso, e planejo continuar fazendo a mesma coisa. Qual é a sua principal aposta para 2021? Me conta aí. Qual que é o ativo que você está mais confiante de todo em 2021? Deixa nos comentários, porque daqui a um ano eu vou rever, assim como eu revi o vídeo que eu fiz em 2020 antes de gravar esse. Grande abraço, bom 2021 para todos nós e até o próximo vídeo.